Ei, boa noite, gente. Boa noite. 8 horas e 1 minuto e a gente tá aqui para quê? Para falar um pouco sobre estresse. Como lidar? Já vai aqui no aviãozinho, já vai chamando as pessoas. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse tema tão fundamental, tão importante nos dias de hoje, sobre o estresse e como lidar com o estresse. Já vai pegando esse aviãozinho aqui, vou fazer o mesmo, e já vai convidando algumas pessoas para entrar nessa live tão importante. Vamos aprender a lidar com o estresse? E olha, fica até o final, que no final eu vou te dar orientações práticas de como você vai aprender a lidar com esse estresse. Eu não sei se você viu meus stories um pouquinho antes, mas assim, hoje foi um dia em que teve várias sucessões, né? Algumas sucessões de acontecimentos inusitados. E esses acontecimentos inusitados, eles podiam estar aí me tirando do sério. Camila, boa noite! Deixa eu compartilhar aqui mais aviãozinho, algumas pessoas que pediram para eu avisar. Hoje teve algumas sucessões, como eu estava dizendo, de fatos que poderiam ter me tirado do sério. O computador travou. Então eu passei quase 2 horas fazendo coisa que era coisas de 20 minutos. Na verdade eu nem consegui terminar ainda, mas vou terminar ainda hoje, tá? Depois a impressora travou. E por fim, como se já não bastasse, não sei o que foi que houve, mas um monte, melhor agora que tá por aqui, tô com saudade de você, tá? Um monte de coisas e a lavadora de roupa. Quando eu fui olhar, gente, na área de serviço, tinha água para tudo quanto é lado. E aí, se fosse há 10 anos atrás, mais ou menos, até um pouco menos, 5 anos, por aí, eu acho que eu estaria bastante estressada e aterrorizada. Primeiro porque eu não estava cumprindo com as minhas obrigações, aquilo que eu tinha planejado. Só que eu não poderia, eram fatos que eram além de mim. Não foi o que eu pedi, não foi o que eu fiz, e eu não poderia controlar aquela situação. Como é que será quando a gente não pode controlar essa situação? Como é que fica o nosso estresse? Será que a gente realmente pode ficar livre do estresse? Será que realmente a gente pode viver livre do estresse? Essa live nasceu pelo seguinte motivo. Semana passada eu atendi uma jovem que ela já está comigo acho que uns 5, 6 meses, mas ela ainda não aprendeu a lidar com o estresse do dia a dia e por isso ela tem crises de ansiedade. E aí ela me lançou a seguinte pergunta: doutora, mas será que a gente não poderia aumentar a dose dessa medicação? E eu fui categórica: não. Gente, como eu já falei aqui pra vocês, como vocês que já me seguem ou quem tá chegando agora vai ouvir isso de mim agora pela primeira vez, mas a medicação sozinha, ela não vai fazer tanta influência assim na sua vida. Por quê? A medicação, ela vai sim colocar neurotransmissores, fabricar neurotransmissores, te ajudar nesse processo. E a partir daí, alguns sintomas vão ser sim aplanados, alguns sintomas vão ser sim melhorados. Porém, não são todos os sintomas. A raiz você precisa tratar. Eu usei muito essa metáfora semana passada no consultório e vou usar aqui para vocês. No filme Alice no País das Maravilhas, a Rainha Vermelha, ela queria todas as suas flores vermelhas. Só que as flores tinham raízes brancas, tinham sementes de flores brancas. Então, qual era a cor que essas flores, que essas roseiras davam para suas flores? Brancas. Porém, como ela não queria flores brancas, os seus serviçais, eles passavam
pintando as flores de vermelho para que ela não visse. E é assim que age a medicação. A medicação, em certos pacientes ou certos níveis da doença, vai apenas pintar os sintomas. Por que você está tendo crise de ansiedade? Por que você não sabe lidar com o estresse? E aí, o fato de você não saber lidar com o estresse não vai ser a medicação que vai fazer com que você melhore esse fato. Não vai ser a medicação que vai fazer com que você aprenda a lidar com o estresse. E olha, é tão importante você lidar com o estresse do dia a dia para que você não venha a tanto piorar suas crises de ansiedade como a desenvolver crises de ansiedade. E por que isso? Será que é possível a gente viver sem estresse? Não é possível você viver sem estresse. O estresse ele é um gatilho na nossa mente para nos dar um alerta. E aí, o seu cérebro ele vai começar a produzir cortisol, vai começar a produzir adrenalina e vai começar a produzir noradrenalina e outros neurotransmissores que vai fazer com que o seu corpo fique em estado de alerta. Você precisa estar em estado de alerta para você decidir se aquela ameaça é para você lutar ou se é para você fugir. Nossa, Olivia, boa noite, um prazer enorme ter você aqui. Se é para você lutar ou se é para você fugir. Até aí tudo bem. É mais ou menos assim. Olha, eu tô começando agora a dirigir. Acabei de pegar minha carteira. Então eu não tenho habilidades suficientes para fazer isso com tanta maestria, subir ladeira, descer ladeira. A minha embreagem também vai ser meio assim, meio tortuosa. E eu vou fazer isso com cautela. É isso que o estresse vai dizer para você. Você não tem habilidade suficiente, então vai com cautela. Ou, ora, tem um leão aqui perto. E aí, eu não sei o que fazer. Eu preciso fugir. Ou você luta, ou você foge. E isso por um tempo tá tudo bem. É mais ou menos, vou lhe dar outro exemplo. Você vai subir num palco. E aí você olha assim, eu tenho vergonha de falar em público, eu nunca falei em público. Isso é um alerta que o seu cérebro está dando para que você precisa desenvolver essa habilidade de falar em público. E vai estar tudo bem no início, só que de tanto você fazer, você vai ficando cada vez melhor e esse estresse vai diminuindo até você não ter mais estresse. Somente algumas borboletinhas, mas você está viva e está tudo bem. É para isso que serve o seu estresse. Só que o que é que acontece hoje que o meu estresse virou uma ansiedade, que o meu estresse virou crises de pânico, crise de ansiedade? Acontece que eu não sei lidar com o estresse, eu não aprendi a lidar com o estresse. E olha, vida de Instagram, gente, é muito lindo, é muito fácil. Eu venho aqui e eu posso postar somente a parte boa, somente a parte do que eu quero mostrar para vocês. A minha casa limpa, cheirosa, perfumada. Hoje, por exemplo, vocês nunca veem. Hoje eu tô sozinha em casa, minha filha tá no quarto estudando e o cachorro tá ali, nosso cachorrinho, nosso mascotinho. Geralmente ele fica ali ou no cantinho da parede ou aqui no meu pé, literalmente no meu pé. E tem uma hora que ele começa a latir. Então, quando ele começa a latir, o meu filho vem por aqui por baixo, sem que vocês que estejam aqui na live percebam, e pega ele e vai lá pra dentro. E tá tudo bem. Só que hoje pode ser que aconteça que ele comece a latir. E pra mim vai estar tudo bem. Então, essa vida maravilhosa, perfeita, não existe. E é aí que a gente precisa fazer a diferenciação, até mesmo nas comparações que a gente está fazendo por aqui, por essa rede. Internet é muito importante. Internet vai agilizar bastante a sua comunicação, vai agilizar os seus negócios, mas também traz uma coisa que se você não souber lidar, que é a comparação, você acaba tendo crises de ansiedade, porque você vai achar que a grama do vizinho vai ser sempre melhor do que a sua. Mas não é, não existe vida perfeita. Todos nós passamos por problemas, todos nós temos as nossas lutas interiores. E é preciso saber
lidar com essas lutas, para que o estresse do dia a dia não nos domine. Ontem, aliás, eu recebi uma pergunta muito importante aqui na caixinha do Instagram, que era sobre o estresse da segunda-feira. Por que eu tô tão estressada na segunda-feira? Por que eu fico tão ansiosa na segunda-feira? A maioria das vezes o estresse começa no domingo à noite, quando eu penso em acordar na segunda-feira para trabalhar. E esse estresse, ele é gerado por quê? Porque você geralmente está no emprego que você não quer, está no trabalho que você não gosta, as suas habilidades não estão sendo usufruídas naquele local, você não está feliz e você vai simplesmente por obrigação, porque você tem contas a pagar, você tem boletos a pagar. E o cachorro já começou, tá, gente? Vamos ter que aguentar um pouquinho. E isso vai lhe gerando cada vez mais estresse. Eu já passei momentos na minha vida que sim, eu começava a depressão do domingo à noite, do fantástico. Então, quando eu chegava do culto, quando eu chegava da igreja, eu começava a pensar, meu Deus, amanhã já é segunda e eu preciso ir para aquele emprego. Era um inferno astral na minha cabeça. E eu ia quase que amarrada. Eu contei todos os dias de que eu fui, de que eu teria que ir para aquele emprego até sair. Mas olha, a verdade é que isso cada vez mais vai gerando cortisol em você, cortisol no nosso corpo. E aí vem a irritabilidade, o cansaço, porque eu já não consigo dormir direito. No outro dia eu estou mais cansada ainda, mais irritada ainda. Tensão muscular, dor na coluna cervical e no trapézio, dor na coluna lombar, dores articulares, angústia, ansiedade, crise do pânico, taquicardia, tudo isso porque esse estresse está cada vez mais aumentando e tem tempo certo de acontecer, mas não vai ser a medicação que vai fazer você melhorar dessa situação. E o que é que eu faço para aprender a lidar com o estresse? A primeira coisa que eu digo para você que quer realmente aprender a lidar com o estresse é: você precisa conhecer as suas habilidades. A maioria das pessoas que eu vejo que passam sobre o meu consultório, elas não sabem quem são, o que querem, nem as habilidades que realmente têm. Olá, boa noite. Não sabe quem são, o que querem, nem as habilidades que têm. E isso é uma das grandes causas de estresse que levam a transtornos depressivos e ansiosos, que eu vejo parar ali na minha mesa, no meu consultório, na minha cadeira, digamos assim. Mas o que realmente você quer da sua vida? Qual é a visão de futuro que você quer? E aí, quando a gente fala sobre ansiedade, a ansiedade é você viver num futuro muito desconfortável. É você não crer no futuro que você tem. É você achar que o futuro é algo inimaginável. Mas não, o futuro você pode construir. Aliás, você é o criador do seu futuro. E quando você tem certeza de quem você é, do que você veio fazer aqui, isso vai amenizando. E por que amenizando? Porque o estresse é fundamental para o seu desenvolvimento. Se você não tiver estresse nenhum, é sinal de que você não está evoluindo naquele pilar da sua vida. Então você precisa do estresse. O estresse é fundamental. O que você não pode é viver simplesmente tensionado a sua vida toda. Você tem que ser tensionado e depois você ser relaxado e aí vem o descanso. Mas vamos voltar aqui, né? Então assim, quando você sabe quem realmente você é, o que é que você veio fazer aqui, o que é que acontece? Se eu sei qual é a minha missão, se eu sei qual é o senso de propósito, eu tenho um senso de propósito, isso vai me dar uma motivação, e motivação é o motivo que me leva à ação, uma motivação para acordar todos os dias. E eu acordo motivado para meu propósito de vida. E o meu propósito de vida não é fazer aquilo que eu tenho vontade, não é fazer aquilo que eu gosto. Quando a gente fala sobre propósito, a gente pode observar que a maioria das coisas que nos levam ao meu propósito, a maioria daquilo que eu tenho que fazer, do comportamento que eu tenho que assumir, que me leva para o meu propósito, ele é desconfortável.
é desconfortável e, além de tudo, são coisas de que eu não gosto de fazer. Porém, quando eu tenho essa visão de futuro, quando eu tenho essa visão de propósito, eu consigo caminhar dia a dia através desses comportamentos, desse fazer cada vez mais, porque eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo e o meu alvo para ser alcançado, eu tenho ciência de que eu preciso fazer aquilo. E isso vai cada vez mais liberando o meu estresse. Mas é também fundamental que nessa caminhada, dia após dia, você perceba o quanto você evoluiu. E isso chama-se gratidão. Eu vejo pessoas que tá nesse processo e aí acham que não evoluiu quando a gente começa, e aí eu começo a trazer de volta, né? Seja se é paciente, olhar o prontuário de como é que estava antes, e se não é paciente, se é cliente, porque tá na mentoria, porque tá na imersão, o que é que ela já fez até chegar até ali. E aí eu olho assim e digo, olha, quando você chegou aqui, você estava assim, 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 e vou recordando, trazendo à memória dela aquilo como aquele quadro que ela estava e como ela se encontra agora, para que ela perceba o quanto evoluiu. E eu dou uma dica para vocês, uma orientação. Tenham um caderno de gratidão, tenham um pote de gratidão, onde vocês possam olhar, ler diariamente, tá? Ler diariamente as suas conquistas, a sua evolução. A Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você resgata a sua memória, algo que aconteceu, que para você significa sucesso, para você, não precisa ser para mim, para você significa sucesso, você está resgatando isso. E o mais interessante, resgatando aquilo que te dá esperança. E o mais interessante é que a sua mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Ela não sabe se aquilo que você está recordando aconteceu há um mês, um ano, 10 anos atrás, ou se está acontecendo agora. Ela vai literalmente agir como se estivesse acontecendo naquele momento. A sua mente não sabe o que é real e o que é mentira. Então, quando você pega, abre o seu caderno de gratidão ou tira uma mensagem do seu pote de gratidão, fazendo essas recordações, ela vai colocar no seu corpo, ela vai agir assim, tá? Vai colocar, sua mente vai colocar no seu corpo uma mensagem através de neurotransmissores do bem-estar, de que você tá bem e de que tá acontecendo tudo aquilo novamente. E aí vem serotonina, vem ocitocina, que é o hormônio do amor, e tudo isso, serotonina, né, que é o hormônio da felicidade, dopamina, que é o hormônio da recompensa e do bem-estar. Muito bom isso, né? Deus é maravilhoso, né? A química de Deus, essa é a química de Deus, gente. Não pensa, todas as medicações sintéticas, elas são fabricadas a partir da imitação da química de Deus. Mas Deus, ele é a inteligência suprema. Ele jamais faria isso se não tivesse uma harmonia, se não fosse para uma harmonia, né? E eu acho isso incrível, eu fico assim maravilhada também quando eu começo a falar sobre isso. E assim, gente, é fundamental revisar passado cheio de esperança. Pode não, deve, Camila, tem que revisar passados cheios de esperança. Sábado eu estava fazendo os meus momentos de visualização. Eu faço isso sempre, meus momentos de visualização, e era para recordar alguns fatos que eram muito importantes na sua vida. E aí eu comecei a recordar. O primeiro foi quando eu passei no vestibular. Essa foi a primeira recordação do momento em que eu tive. E aí, depois, era para não somente recordar, mas para que eu vivesse como se eu estivesse dentro da cena de novo. Gente, e é fantástico, porque você sai desse exercício com uma leveza e uma clareza de que, assim, eu consegui conquistar isso e eu posso conquistar cada vez mais. E com isso, vai te preparando para o dia, que nem sempre o dia é leve,
Nem sempre o dia da gente é leve, é cheio de sucessões de fato, mas a questão é como é que eu vou perceber esse dia, o que é que esse dia está trazendo para mim de ensinamento, porque no meu cérebro já está cravado a memória de que eu já fiz uma vez e de que eu posso fazer de novo. E vocês vão sempre me ver falando sobre Davi. Davi, quando ele foi ter com ter com Saul, o rei Saul, sobre conquistar, derrubar Golias, Saul, ele duvidou de Davi. Aliás, todos já tinham duvidado. Só que por que Davi nunca desistiu do sonho dele de matar Golias? Por quê? Porque na mente dele ele sabia, e assim como ele disse para Saul, olha, quando eu era mais moço, lá no quintal do meu pai, eu matei um urso e um leão. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aquilo que deu esperança a Davi, que colocou esperança no coração de Davi, colocou na sua mente a sensação de capacidade. E quando eu sei que eu sou capaz de vencer um obstáculo, de vencer uma muralha, seja ele uma doença, seja ele um problema de relacionamento, seja ele um problema financeiro, seja ele um trabalho que eu não estou gostando, que eu não estou querendo, o nosso cérebro abre as lentes para que a gente alcance cada vez mais. E aí, trazendo essa história de Davi, olha só, Saul deixou com que Davi permitiu com que Davi fosse matar Golias e trouxe as armaduras do seu guerreiro e até as armaduras dele. Só que, como Davi tinha esse autoconhecimento e ele já sabia como foi que ele matou o urso e o leão, ele já sabia como matou o urso, como tinha matado o urso e o leão, ele não quis as armaduras que o rei Saul trouxe para ele. Por quê? Porque ele tinha certeza da capacidade que ele tinha. E aí ele começou a montar as estratégias para vencer mais um estresse na vida dele. E você precisa começar a vencer os pequenos estresses. Quem é o seu estresse? Quem é o seu Golias do dia a dia? Talvez o seu Golias do dia a dia seja o peso que você carrega, o peso excessivo que você tenha que eliminar. E eu tô falando de peso corporal mesmo, tá? E aí você precisa fazer exercício físico e você vem com uma justificativa para você, dizendo que você não tem tempo. E se você acordar meia hora mais cedo? Se você começar a acordar meia hora mais cedo, se você começar a querer vencer o seu despertador, será que você não consegue? E por que você não tem conseguido? Você não tem conseguido porque você não tem aprendido a ter gratidão e a recordar os momentos em que você já venceu qualquer obstáculo na sua vida. Começa pelos pequenos. Se vocês que estão aqui nessa live me mostrar um pequeno Golias seu, eu vou dizer como é que você vai conseguir a vencê-lo. Quem quiser participar, tá, gente? É só colocar aqui. Qual é o seu pequeno Golias de hoje? O que é que você precisa vencer? Ah, é o peso? Ah, é a procrastinação. Eu procrastino muito os meus projetos. Ah, e o que é que eu vou fazer sobre isso? Né? Na última imersão Inimigos Internos, nós falamos muito sobre isso, sobre também por que algumas pessoas procrastinam os seus projetos. É o medo do fracasso? É o medo da incapacidade? É a crença limitante de que eu não sou capaz? É a crença limitante de que eu não sou merecedora? E aí a gente começou a perceber, começou a trazer à memória das meninas aquilo que tinha acontecido lá no seu passado e como é que fazia para derrotar esses pequenos Golias. Talvez você procrastine hoje, talvez você até saiba quem você é, o que é que você quer na sua vida, mas você procrastina. Você sabe o seu propósito, mas você procrastina o seu propósito porque lá atrás houve um pequeno deslize, você falhou, você errou e olha, o erro ele serve para que a gente aprenda como não fazer de novo, né? Como não fazer mais daquele jeito, mas talvez você tenha errado, você tenha falhado e nessa pequena falha, ao invés de aquela pessoa te mostrar como fazer de novo e como fazer melhorado, o que é que aconteceu? Ela veio
e mostrou para você o quanto você era incapaz. E aí, nessa crença de incapacidade, nessa crença de não sou merecedora do sucesso, eu sou sim merecedora do fracasso, você começa a procrastinar. E a gente procrastina pelo medo de repetir o insucesso, pelo medo de ouvir de novo que você é incapaz, pelo medo de se sentir merecedora. E aí no final, o que é que acontece? Já perto de pegar o seu prêmio, você se sabota. Tem muita gente que não consegue se livrar da depressão, não consegue se livrar da ansiedade. E sabe por quê? Porque precisam dessa doença para que... E aí eu não estou dizendo que é de propósito, já são crenças limitantes que estão no seu subconsciente, tá? Que foi aprendido lá atrás, mas que precisam de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico para justificar algo que não está conseguindo fazer, e assim elas se sabotam. Eu estava conversando com uma pessoa algum tempo atrás e ela me falava sobre a última prova da OAB. Uma pessoa que já fez a prova algumas vezes e que não passou. E que dessa última vez já estava na segunda fase. E sabe o que é que acontece? Passou mal. Passou mal a ponto de ter que ir para o hospital. Se hospitalizou, passou a madrugada no hospital. E só foi liberado depois que os portões fecharam. Pelo horário, né? Depois que os portões fecharam, e aí já estava impedido de realizar a prova. E isso acontece por uma crença que está no subconsciente, no seu inconsciente, uma crença de não merecimento, uma crença de que eu não sou capaz. Afinal, assim, já era a quarta vez que estava tentando aquela prova, e as 3 que não passou, e agora ela já estava um pouco mais próxima, essa pessoa já estava mais próxima do final, e para justificar no cérebro dela a sensação, o medo de incapacidade, o medo do fracasso, mas que está ali, ó, como crença limitante, o que é que acontece? O meu corpo precisa de adoecer. O meu corpo precisa disso para justificar, primeiro para mim, depois para o mundo, que eu adoeci e eu não consegui terminar a prova porque eu adoeci. Isso são crises de ansiedade, um pouco, como é que eu posso dizer, subliminares, se é que assim eu posso tá falando, né? Não é aquela crise de ansiedade, mas é a crise de ansiedade que traz o adoecimento corporal como um sinal de alerta do mal que está acontecendo. E a gente precisa olhar aqui de fora e saber estruturar toda uma conjuntura, porque não é somente o sintoma físico, mas o que é que está aqui por fora que está fazendo com que o meu emocional ele esteja atrelado com o corpo e dando esse sinal dessa ansiedade velada, né? Será que somente o antidepressivo, será que somente o ansiolítico, será que somente o chazinho vai resolver essa questão? Não. Nós precisamos aprender a tratar as nossas crenças limitantes, os nossos sabotadores, os nossos inimigos internos, as nossas emoções nas raízes, para que elas possam ser curadas, além da medicação. Eu vou trazer um estudo para vocês, eu até repostei do professor Rafael Gomes, é o meu supervisor em psiquiatria. E o professor Rafael estava trazendo para a gente alguns estudos, estudos grandes, tá, gente? Algumas meta-análises mostrando o quanto o antidepressivo ele fazia efeito. E foi constatado que para as doenças moderadas a graves, sim, eles vão fazer toda a diferença. São eles que já vão dar os seus neurotransmissores pronto para que o seu cérebro ajuste e que você possa, e que você possa nesse ajustamento sair sim do embotamento afetivo e aí partir para ação. Só que em quadros de ansiedade e depressão leves, eles não vão surtir efeito. Você precisa traçar estratégias
comportamentais. E aí a gente precisa sim, a gente precisa ver se tem uma vitamina D que está desajustada, a gente precisa ver se tem uma tireoide que está desajustada, a gente precisa ver se você está na perimenopausa, na menopausa, a gente precisa ver tudo isso. Mas eu preciso também partir para a ação. Esse estresse, será que não virou um vício emocional? Porque hoje é tão comum e tão bonito eu andar dizendo que estou estressada, eu viver estressada, eu viver apressada, eu viver trabalhando 24 horas por dia, que será que isso não virou um vício emocional? Eu preciso estar estressada para justificar a minha procrastinação, para justificar as minhas dores no corpo, para justificar aquilo que eu não estou fazendo por mim. Até mesmo o exercício físico, que todo mundo sabe que eu preciso, que todos nós precisamos para sobreviver, para viver melhor, não somente sobreviver. E aí, quando eu começo a ter esses vícios emocionais, gente, eu tenho tanta vontade de fazer uma live para vocês sobre vícios emocionais, que eu acho que eu vou providenciar. Sobre vícios emocionais, ai, me perdi. E aí, quando eu começo a viver sobre o vício emocional do estresse, isso passa a ser uma rotina na minha vida. Na minha mente não tem outra coisa. Na minha mente, o que vive é o estresse. Ah, ideia! Minha prima, gente, tem tanto tempo que eu não vejo a minha prima, Andreia. E olha, é uma pessoa que, assim, tem modificado hábitos de vida e é um exemplo, tá? Pra mim, é um exemplo. Maravilhosa, tenho muitas saudades, Dainha. Então, assim, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, às vezes, a gente anda tão estressada, e isso vira um hábito, vira um vício emocional. Eu tenho mais vícios emocionais. E aí é onde tem o sistema dopaminérgico atuando de modo maléfico no nosso organismo. Eu tô tão habituada a viver estressada, que quanto mais estresse eu tenho, mais estresse eu quero. E isso tudo é inconsciente que a gente faz. É natural. Fica natural eu dizer que estou estressada. Fica natural eu dizer que eu não estou bem. Fica natural eu dizer que eu estou cansada. Fica natural eu dizer que o meu trabalho é estressante para mim. Isso tudo são desculpas que você tem porque você está escondendo uma dor emocional muito maior. E enquanto você não romper o vício do estresse, ai, tudo me estressa. Mas por que será que tudo estressa? Será que não é porque algo você precisa aprender com o seu estresse para poder romper essa barreira do estresse? Gente, enquanto você não aprender com a situação que você está vivendo, a vida lhe trará mais do mesmo. Seja ela em doença, seja ela em saúde, seja ela daquilo que você está vivendo. É preciso sim você aprender a lidar com o estresse se você quer evoluir, se você quer mudar de patamar. Quando você nasceu, você não sabia comer sozinho, você dependia de outras pessoas para fazer tudo para você. E aí você começa a andar. Mas você não saiu, vocês não fazem ideia do mal que o estresse faz. Pois é, mas você não saiu por aí simplesmente levantando o pezinho e andando. Você caiu mais do que você conseguiu dar um passo atrás do outro, até você realmente aprender. E para isso, o seu cérebro passou por uma situação de estresse, o seu corpo passou por uma situação de estresse. Mas você não percebeu, por isso você foi em frente. Quando você chegou na escolinha, você não sabia cores, ou até você podia saber, mas muito mal, não sabia os números, as letras. E o seu cérebro passou por um processo de adaptação, um estresse adaptativo para que você aprendesse a ler, para que você aprendesse os números, para que você aprendesse as cores. Então, percebe? E aí você foi subindo de nível, e agora, para você que está aqui, já uma mulher adulta, as equações de primeiro e segundo grau já não são mais o estresse da sua vida. Você tem outros desafios pela frente. E você precisa trazer à memória cada desafio que você tem vivido. Se você hoje passou por uma crise de ansiedade, se você está passando por crise de ansiedade, traz à sua memória
Apenas um momento. Um momento que para você foi muito importante. Começa a viver esse momento na sua memória. E como a sua mente não sabe que é verdade, que é mentira, ela vai começar a produzir neurotransmissores diferentes daquele que o seu corpo está acostumado. Ela vai começar a produzir neurotransmissores da felicidade. E depois começa a visualizar essa imagem e começa a viver e querer viver daquele momento. E como a sua mente quer mais do mais, o seu corpo quer mais do mesmo que você está vivendo, você vai começar a ter uma nova visão de uma vida saudável e feliz, longe do estresse, da ansiedade e da depressão. Então, gente, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu vou fazer uma aula bem aprofundada sobre vícios emocionais e o estresse vai estar ali dentro também. Mas não romantizem o estresse. Não achem que o estresse vai lhe estar trazendo, é comum. Não ache que o estresse é uma coisa que você deva aplaudir. Não. Ao invés de dizer que está estressado, traga a sua memória. Como seriam os dias com menos estresse? Isso é possível. Você precisa escolher. Todos nós temos motivos bastantes para viver em sofrimento ou em felicidade. Mas qual é o motivo que te leva à ação? A ação correta de viver uma vida, apesar do estresse. Boa noite para vocês. Um cheiro. A live vai ficar salva aqui nesse Instagram e no canal do YouTube. Cheiro!